Pode se assentar, querido. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Não preciso me apresentar mais aqui, né? Que eu estou em casa. Amém, gente? Todo mundo aqui me conhece? Quem não me conhece aqui? Prazer, Daniel. Gênesis 26 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho falado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntou-lhes os varões daquele lugar acerca de sua mulher, acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa e vista e bonita, né? E aconteceu que com ele esteve muito tempo. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou ali. Tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E os pastores de Gerar, e cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram ou contenderam, porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso o nome daquele poço se chamou Eseque,
porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: pois agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo aqui, mais uma vez, Pai. Essa igreja é preciosa demais, Pai, e nós declaramos o Teu nome sobre esse lugar, o Teu nome sobre cada homem, sobre cada mulher aqui, no nome de Jesus. Que a Tua vida venha sobre nós, Pai, que o poder do Espírito do Senhor venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a compartilhar a Tua palavra nessa noite. Abre os olhos e abre o entendimento do Teu povo, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ele, fala assim: é muito bom estar aqui com você, mas eu quero te falar uma coisa, Deus quer te ampliar hoje. Aleluia. Eu queria, entre hoje e terça-feira, e convidar você para estar aqui na terça-feira também. E eu queria compartilhar uma palavra, né? Esse é o ano da excelência aqui, né? E pessoas excelentes, elas são ampliadas, elas são expandidas. Não são pessoas limitadas, né? Tem um texto no livro de Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz assim: vós estáis limitados em vossos próprios afetos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês estão limitados dentro de vocês mesmos. Então é muito fácil a gente ficar preso dentro da gente mesmo, a gente ficar com a nossa fé limitada, com as nossas emoções limitadas. Então tem uma série de coisas que podem acontecer na nossa vida, que podem travar a nossa vida, trava a nossa alma, a nossa capacidade de crescer em Deus. E muitos de nós, às vezes, ficamos andando no mesmo lugar, parado, paralisado, preso em coisas do passado, porque a mente e a alma está limitada dentro dele. Eu acho forte quando Paulo diz assim: não há limites em nós, mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Alguém que está preso dentro dele mesmo, está aprisionado dentro dele mesmo. Então o salmista, certa vez, no Salmo, se eu não me engano, 84, ele diz assim: tira a minha alma do cárcere, do cárcere, para que eu te louve. Então, quando você está emocionalmente encarcerado, você não consegue crescer em Deus. Você vai ouvir e não vai sair do lugar, porque a mente está aprisionada, a alma está aprisionada, as emoções da pessoa estão aprisionadas. Então a gente pode ficar aprisionado baseado. Um exemplo disso, lembra aquela mulher, a mulher samaritana?
quando chega para Jesus, ela diz assim para o Senhor: os nossos pais adoraram aqui nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. E os samaritanos e os judeus não se davam bem. Aquela mulher, ela estava limitada naquilo, ela estava presa numa informação que ela recebeu dos pais, e ela dizendo assim para Jesus, fala assim: como você sendo judeu, vem a mim que sou mulher samaritana? De onde que ela tirou isso? De onde ela tirou esse sentimento, essa rixa, de alguma coisa que ela ouviu, de uma informação que ela recebeu, que ela deve ter ouvido várias vezes. O Hitler disse uma coisa, ele diz assim: uma mentira que é dita muitas vezes se torna uma verdade. Então, quando você vai ouvindo certas coisas, você vai morrer, o Covid vai te pegar, uma mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade dentro de nós. E quando nós ficamos aprisionados, é quando a mentira do diabo se torna uma verdade dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então todas essas coisas, essas mentiras, esse monte de informação que você recebe pela mídia, que você recebe de um amigo, que você ouve de um pai: você não vai dar certo, você vai errar, você vai morrer, você vai terminar preso. Eu ouvi do meu pai muitas vezes: o fim da sua vida ou é terminar na cadeia, ou você terminar matado, moleque. Eu ouvi isso muitas vezes do meu pai. Eu passei a acreditar naquilo. Então eu acreditava que eu não tinha solução, que eu não tinha jeito. Então pense nisso, meu irmão. Quando eu leio esse texto aqui, não sei se você percebe, esse texto, ele fala exatamente sobre a vida do filho de Abraão, Isaac. Não é coincidentemente, né? Em duas situações é pai e filho. A Bíblia diz que no comecinho havia fome na terra, como foi nos dias de Abraão. Então o seu pai viveu essa mesma realidade de fome, de escassez, de dificuldade. Quando você vive nesse ambiente de dificuldade e de escassez, a sua mente e os seus pensamentos ficam condicionados a isso. Ou você decide avançar e romper com isso e crescer, e além daquilo que as informações enxovalharam a tua mente e encheram os seus ouvidos, ou você decide, aceita isso como uma verdade, e você vai ficar paralisado, estacado aonde você está, ou você decide andar para frente e romper. E não é coincidentemente, houve fome e o mesmo erro do seu pai, a mesma situação que aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac. Abraão teve a mesma situação, lembra? Passando pelo Egito, quando ele percebeu que a mulher era bonita, ele fala para a mulher, fala assim: se alguém perguntar para você o que você é minha, você vai dizer para mim, para eles, que você não é minha mulher, você é minha irmã. Aí eu te pergunto, que marido que para proteger a própria pele expõe a esposa, coloca a esposa no estado de vulnerabilidade? E Abraão fez isso, até o dia que perceberam que ele se relacionava com a mulher, e ele via que as brincadeiras de Abraão com Sara não eram brincadeiras de irmão, era um relacionamento marido e mulher. Aí eu te pergunto, que marido que consegue, que faz uma coisa dessa? E coincidentemente, Isaac vive a mesma coisa. Ele vai num período de fome, ele foge do Egito e ele recebe uma ordem: não vai para o Egito. E ele desce para a terra de Gerar,
para a terra dos filisteus. E quando ele chega em Gerar, Abimeleque, rei dos filisteus, ele chega, fala para a mulher a mesma coisa que o pai diz. Fala, se alguém perguntar o que você é minha, você não é minha mulher, você vai dizer que você é minha irmã. No caso de Abraão, alguns estudiosos acreditam que o rei do Egito possuiu a Sara. Na verdade, aquele ditado, ele entregou a mulher para ser um boi de piranha, para poupar a própria vida. Coisa de homem. Homem egoísta, estúpido, grosseiro. Coisa de homem. Que ele só pensa nele. É só um parênteses. E ele fica naquela terra. E quando o rei de Gerar percebe que o relacionamento de Isaac não era o mesmo, ele cuidava, se relacionava com uma mulher com muita, com a irmã, com muita intimidade além do normal, ele ficou desconfiado. E logo que ele ficou desconfiado, o que ele fez? Ele falou assim, você mentiu para a gente. E se eu tivesse, qualquer pessoa do nosso povo tivesse deitado com a sua mulher, você ia trazer maldição sobre nós. Você ia trazer um problema sobre nós. E quando eu penso nisso, meu irmão, e não é bem sobre isso, mas é um parêntese que eu quero abrir aqui. Que apesar de todos os nossos erros, Deus, Ele sempre tem desejo de nos abençoar. Então Deus, quando olha para nós, Ele não olha para nós, Ele não olha para as nossas debilidades, para as nossas fragilidades. E é por isso que a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Ele diz assim, são as suas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então, apesar de tudo isso, esse menino, Isaac, ele não é somente um menino, um filho da promessa que Deus fez para Abraão. Esse menino, ele carrega dentro dele um propósito. E quando você carrega um propósito dentro de você, esse menino, ele é fruto de uma promessa que Deus deu para Abraão. Você pode perceber que toda a escritura, a história bíblica, ela gira em torno disso, de um Deus que Ele quer ter uma família. Essa família é de muitos filhos, e esses filhos precisam ser semelhantes ao Criador. Sempre é isso, desde o Gênesis. É Deus querendo gerar um povo, querer ter um povo para Ele. E você pode perceber que a narrativa bíblica, ela vai passando de pai para filho. Ela é um processo geracional, aonde morre o pai, o filho tem que dar continuidade para aquilo que o pai recebeu. Abraão recebe uma promessa. A promessa, Abraão morre sem ver a promessa se cumprir, mas ele passa isso para o seu filho. Qual é? Meu filho, Deus prometeu me dar uma terra, e Deus falou que de mim nasceria uma grande nação, ponto. Esse é o propósito. Esses homens vão viver em função disso, vão trabalhar em função disso. E quando você carrega um propósito, meu irmão, é simples. O fato de você carregar um propósito não vai te isentar do erro, da falha, de em algum momento você escorregar como Isaac escorregou, como Abraão escorregou, como Davi e quase todos os homens da Bíblia, porque era ser humano. E a Bíblia diz, quando fala de Davi, fala assim: Davi serviu a sua geração conforme a vontade de Deus, morreu e viu a corrupção, mas Cristo como filho.
não viu a corrupção. Então a única pessoa que não conseguiu ou não poderia de forma alguma ver a corrupção era Jesus. O resto desses homens que carregavam o propósito de Deus, eles eram homens, era homem. E gente boa faz coisa ruim. Pessoas boas fazem coisas ruins. Pessoas boas fazem coisas ruins, mas as coisas ruins que elas fazem não torna elas pessoas ruins. Um ato falho, uma fala falha, uma atitude falha, não torna a pessoa aquilo. Porque aquilo que ela carrega dentro dela é maior. O propósito que Deus tem para ela é sempre maior do que os erros que ela vai cometer no meio do caminho. É por isso que a Bíblia diz que o justo, ele vai cair 7 vezes, mas ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai levantar ele. Deus vai levantar o justo para cumprir o propósito dele. Isaac é esse cara. Eu não estou dizendo com isso que significa que já que nós, pessoas boas, fazem coisas ruins, isso me autoriza a viver do jeito que eu quiser viver, a justificar as minhas falhas, baseado, eu sou assim. A lei da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, no reino de Deus ela não vale. Porque Ele nos fez nova criatura. O desafio da vida cristã, todos os dias, é a gente ser melhor, viver melhor, buscar o melhor, voltar atrás, pedir perdão. Olha, falei com você, e eu já fiz isso muitas vezes. É o que Davi diz: o justo cai 7 vezes, mas em nenhuma delas ele vai ficar prostrado, porque o Senhor a levantará. É assim, ainda que eu caia, disse o salmista, a tua destra me levantará. É isso que acontece. Mas é uma coisa tremenda, sabe, irmão? Quando eu olho para a vida de Isaac, tem 4 coisas aqui que eu quero, antes de entrar no assunto, que é muito importante a gente considerar. A primeira coisa é de que ele semeou e trabalhou muito. E quem semeia, colhe. E quem trabalha, também colhe. E diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou 100 vezes mais. Tem tradução que diz assim: cada uma semente que Isaac plantava, ele colhia 100 vezes. Então eu vejo 2 coisas aqui: a semeadura e o trabalho. Aquilo que o homem planta e o trabalho que ele tem. E quando eu penso nisso, meu irmão, quer dizer, ele semeia naquela terra, ele planta naquela terra, mas ao mesmo tempo ele tem que trabalhar muito. Então, semear e plantar é o primeiro aspecto do reino de Deus. O segundo, para um rompimento, é o trabalho. Quem não trabalha, não come. É uma coisa simples, irmão. E ele fica rico porque trabalhou. Eu vou repetir de novo: ele ficou rico porque ele semeou naquela terra e ele trabalhou naquele lugar. Então são as 2 coisas. Então, quando a gente quer um rompimento, a gente precisa de 2 atitudes: plantar e trabalhar, semear e trabalhar, semear e trabalhar. Ninguém vai colher o que não planta, ninguém vai receber o que não dá. Nenhuma porta vai se abrir quando a pessoa não bate. Ele não vai receber o que ele não dá. É uma lei isso. É uma lei. Então, quando nós chegamos no reino de Deus, irmãos, é um princípio isso.
Hoje eu estava conversando com a Vanessa, falei, Juninho, e aquela mesa digital? Ele falou assim, eu dei. E a Vanessa falou uma coisa assim, o Júnior dá tudo para os outros. E na verdade não é dar para os outros, é uma semente que você planta nos outros. E ela disse assim, e por mais, quanto mais ele dá, mais ele recebe. Porque é uma lei isso, irmãos. É a lei da semeadura. É a lei de plantar e colher. É o que a Bíblia diz, quem dá semente para quem semeia, multiplica a sementeira. Ele faz aumentar o fruto da sua justiça. Você compreende o que eu estou dizendo, irmão? Então Isaac planta. Então, e ao mesmo tempo que ele planta, ele trabalha muito. Então, nesse tempo, meu irmão, nós fizemos tudo que as pessoas mandaram. Tudo que o Estado mandou fazer, nós fizemos. Tudo que ele mandou a gente obedecer, a gente obedeceu. Agora é hora de levantar e trabalhar. Ele mandou ficar em casa, nós ficamos. Mandou usar máscara, está todo mundo usando. Mandou não congregar, parou todo mundo de congregar. Mas agora é tempo de trabalhar. É tempo de avançar. E é uma coisa simples, irmãos. É simples. Certa vez Jesus disse assim, falou assim, trabalhe enquanto é dia. Porque a noite virá em que não podeis trabalhar. Então a gente tem que aproveitar o tempo que é dia. Porque a escuridão vai vir sobre a terra. As trevas vão vir sobre a terra. E quando a escuridão vier sobre a terra, não vai ter o que fazer. Estava falando com o Juninho hoje, se tem que abrir célula, é agora. Se tem que começar discipulado, é agora. Não é ontem, não é a semana passada. Não é esperar a onda roxa, nem a lilás. Não é, é agora. Trabalhar. E muito. Então, a falta de atitude com relação a essas coisas, ela sempre vai trazer empobrecimento. Na igreja nós temos que trabalhar, na sua vida você tem que trabalhar. Você percebe, irmão? Se você continuar em casa, você vai passar fome. Você vai perder seu emprego. As empresas vão fechar. Essa é uma realidade. Olha o que Provérbios diz. 12:24, as mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados. Então tem uma frase lá na Lar, que o Valdir fala muito, irmãos, sabe qual é? Quem adianta governa. Todo mundo muito passivo, que fica esperando as coisas acontecer, ele está sempre atrás. É lógico e é óbvio que tem uma série de coisas que estão acontecendo, que todo mundo vai ter que se reinventar, mas vai ter que trabalhar. Não vai esperar nada do governo, nada do Estado. Você vai ter que trabalhar, semear e trabalhar muito, meu irmão. E trabalhar muito. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que esse texto fala muito e falou muito comigo, é que todo sucesso, meu irmão, ele vai atrair a inveja sobre você. Todo mundo bem sucedido, ele atrai sobre ele a crítica das pessoas. E eu sou fã disso. Sou fã não, sou vítima disso, sou alvo disso. E as pessoas falam, você percebe? Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. A pessoa atira pedra em árvore que tem fruto. Ela critica, e na verdade,
eu tenho aprendido uma coisa: as pessoas que mais me criticam são os meus maiores admiradores. Porque a pessoa que critica, que vive, que inveja, e pare para pensar, meu irmão, Isaac, além de ter semeado, olha o que o texto diz: e tinha possessão de ovelhas, verso 14, possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. É lógico que todo mundo que se dá bem na vida é alvo disso. Ele é vítima disso. Se ele faz uma coisa muito bem, sempre o filisteu, ele vai encontrar ele tem inveja. Às vezes, um dia, no meio da pandemia aí, eu troquei meu carro. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Se você não falou amém, você está com inveja mesmo. Troquei meu carro. Fui lá, comprei um carro, um Virtus 200 TSI, turbinado, zerado. Mas sempre tem alguém que fala assim: está roubando. Porque a arma do invejoso é criticar aquilo que ele gostaria de ter e aquilo que ele gostaria de ser. E todas as vezes que você cresce e você prospera, vai acontecer aquilo que aconteceu com Isaac. Eles invejavam. Então, normalmente, os nossos maiores críticos são aquelas pessoas que não fizeram nada, não construíram nada, não trabalharam com nada, mas elas têm opinião de tudo. Elas falam mal de tudo e de todos, principalmente de quem se deu melhor na vida do que ele. Porque na verdade, eles desejam ser o que eu sou e eles desejam ter o que eu tenho. A inveja é isso. Quando eu penso nisso, meu irmão, a inveja é como bilis. Ele azeda a pessoa. Deixa a pessoa azedada. Eu fico imaginando Isaac andando naquela terra, prosperando. O rei Abimeleque olha para ele e fala assim: você desse jeito vai ficar maior do que nós. Você não é, a inveja não é uma coisa ruim? Porque a inveja, ela não consegue ver que ele cresça e eu diminua. A inveja assim: se ele cresce, eu tenho que crescer. Na verdade, não é, é muito mais que isso. Se ele crescer, ele vai roubar o meu lugar. Ele vai tirar de onde eu estou. Ele vai roubar os meus clientes. Chegou uns meninos lá na nossa igreja, chegaram lá de Curitiba, né? E eles trabalhavam com limpeza de carro, não com lava-jato normal, aquelas coisas mais refinadas, de limpar com cotonete, carro, aquela parada lá. Os meninos muito diferenciados. Você vai lavar o carro com eles, o serviço mínimo deles é 100 pau, mas o serviço deles é muito top. E aí, eu deixei o carro com eles, e eu fui jantar com o irmão lá da igreja essa semana, um empresário lá, o Simon, que é o cara especialista nisso na região. Só que ele faz isso em carros importados, em Jaguar, em Ferrari, ele faz isso em avião, ele faz isso em helicóptero. Todo mundo leva lá para ele fazer. Aí quando eles foram levar, os meninos foram levar o meu carro, falou assim: não, eu estou aqui na casa do Simon lá da igreja. Cara, o Simon é um cara, vem cá conhecer ele. Aí eles falam assim: ô Simon, tem jeito da gente sentar uma hora para você dar umas dicas para a gente na nossa empresa lá? Você percebe? Quando você tem o coração certo, meu irmão, tem lugar para todo mundo.
O reino de Deus tem lugar para todo mundo. Deus, Ele quer enriquecer a todos vocês. Deus quer enriquecer a todos nós. Deus quer que você vá para Israel. Posso ouvir um amém? Posso ouvir? Não vai para Israel desse jeito. Deus quer te levar para Israel, a tirar férias lá em Miami, ir lá na Disney. Falaram lá, o Mickey Mouse é do capeta. Do capeta é quem falou isso para você, pô. Se aquilo é o diabo, meu irmão, é muito bonito aquilo, irmão. O diabo caprichou. Mas pare para pensar nisso, meu irmão. E normalmente toda pessoa invejosa, ela vai tentar impedir o desenvolvimento da pessoa. Ele vai tentar entulhar, embaçar o caminho. E no texto diz assim, sabe, meu irmão, que eles se tornaram tão invejosos. É como os irmãos de José. Olha o que diz o livro de Gênesis. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, e o odiaram, e tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar. A inveja é uma bilis tão ruim, que a pessoa ela se afasta de quem pode potencializar ela. Porque ao invés de chegar perto, fala assim, cara, me dá a letra, como é que foi que você chegou aí? Ela vai se afastar. Porque a inveja é uma coisa ruim. Sabe, irmão? E ao mesmo tempo, quando eu penso nisso, todo crescimento, ele vai trazer ônus e vai trazer bônus. Ao mesmo tempo que ele recebeu muito, ele atraiu a atenção das pessoas. Quando você cresce, certamente, você começa a ser notado pelas pessoas. Há um tempo atrás, Juninho, ninguém ligava para você. Não é verdade? Ninguém gosta de cuidar de criança cagada. Não que você era um menino cagado. Lógico que não, né? Mas você percebe, ninguém queria estar perto, ninguém queria ajudar, ninguém se aproximava. De repente as coisas começam a acontecer, e o crescimento e o desenvolvimento, ele atrai isso. Ele atrai. A pessoa passa a ser notada, você passa a ser lembrado, você passa a ser visto. Com certeza, mano, direto alguém eu ouço, um ou outro, conheço muitos amigos, pô, o Juninho está arrebentando lá. Eu falei assim, é verdade. Mas quando ele estava pequenininho, aí vivendo, reunindo a igreja de favor na igreja de outra pessoa, que um homem bom, que um homem com o coração do pastor João é raro. Ele cedeu o lugar, dividiu o espaço para ter duas igrejas no mesmo lugar, sem medo de perder nada. E o pastor João estiver assistindo a gente, merece uma salva de palmas. Mas por incrível que pareça, meu irmão, toda vez que você prosperar, os inimigos vão tentar entulhar os seus poços. Quando o rei de Gerar, quando Isaac ele tem que sair, ele resolveu abrir os poços do pai. Porque um homem com a quantidade de animal, de pessoas, ele precisa de ter água. A água era uma coisa vital. E ele começa a abrir os poços. Ele abre o primeiro poço, os poços que, quando Abraão morreu, os filisteus entulharam os poços, botou lixo no poço, para não ter mais água ali. Isaac, ele vem e começa a abrir os poços que os filisteus haviam fechado quando seu pai havia aberto. E quando ele começa a abrir, irmãos, cada vez que ele abria um poço, vinham os filisteus e fechavam o poço, por inveja. Vamos dificultar a vida deles,
vamos atrapalhar a vida desse povo. Esse cara não vai crescer aqui. Esse cara não vai se dar bem aqui, irmão. E a igreja, meu irmão, por mais que o diabo vai tentar fechar a igreja, na minha opinião, isso aí não é contra a igreja. É uma artimanha para impedir o desenvolvimento da igreja. A igreja elegeu Bolsonaro. A pauta do presidente são as pautas da Bíblia. Ainda, pense nisso. Ah, mas ele fala palavrão. Beleza, eu elegi um presidente, eu não elegi um santo. Ele quer a garantia das nossas liberdades, os outros querem tirar. Então, uma coisa antinatural, crente, ficar do lado contra isso, a favor, contra o aborto, a liberação das drogas, o casamento homoafetivo. Como é que você aceita isso? Como é que um crente aceita isso? E todas essas pautas, irmãos, é aquilo que a gente acredita. A gente acredita na família, a gente acredita na vida. Na concepção já há vida. O esperma é uma vida. No meio de milhões de espermatozoides, um sobreviveu, um venceu a corrida da vida. E é Deus que fez isso. Como que a gente aceita isso? Então é contra nós. Sabe o que eu vejo no meio de tudo isso? O diabo tentando entulhar o poço da igreja, para a água não jorrar. E a água, e a igreja vive da água que brota nesse poço aqui. A Nazareno, cuidado e amor, é um poço que dá água para quem tem sede. Aleluia, aleluia, meu irmão. E o diabo tenta entulhar isso. Ele tenta entulhar, sabe, meu irmão? E por mais que os filisteus, o inimigo, tente entulhar o meu poço. E o nome do primeiro poço, sabe qual era o nome? Contenda. Sabe qual era o nome do segundo poço? Sitna, ódio. Sabe qual é o nome do poço que Isaac abriu? Significa rompimento, amplitude. E o diabo vai tentar isso de todas as formas. E ainda que o diabo tente entulhar com contenda a nossa vida, entulhar com ódio a nossa vida, irmão, a gente não tem que revidar o ódio. Jesus, é uma coisa tremenda isso, irmão, porque Jesus, apesar de Judas ser Judas, Jesus não deixou de ser Jesus nunca. Jesus não deixou de amar Judas quando Judas o traiu. Então você percebe, irmão, a nossa vida, a gente não pode mudar porque as pessoas mudaram conosco. Eu não posso mudar quando a pessoa fala mal de mim, eu não posso falar mal dela. Quando ela amarga contra mim, eu não posso me amargar contra ela. A gente não tem direito disso. E também eu não posso ficar preso naquilo que as pessoas pensam de mim, falam de mim. Eu preciso seguir em frente. Que falem, que pensem, que achem, que façam, que entulhem. Eu vou andar, eu vou avançar.
Porque o diabo está sempre pronto para sabotar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Reobote é o plano de Deus. Reobote é o lugar do rompimento. Reobote é o lugar da amplitude. É o lugar da gente ser alargado, ser esticado. É Reobote. É esse lugar que a igreja tem que estar hoje. É nesse lugar. Para isso eu preciso fazer 3 coisas que Isaac fez. Levantar um altar e cavar um poço. Vou repetir. Levantar um altar, cavar um poço. Sabe, irmão, abrir um poço fala de uma conquista territorial. Levantar o altar significa a gente crescer em Deus. Então você pode ver que essas duas coisas andam juntos. Eu preciso cavar um poço, estabelecer um território. Quando ele abre o poço, ele estabelece o território dele. E ao mesmo tempo, irmão, ele estabelece um altar. E estabelecer um altar ele fala de você garantir a promessa que Deus deu para nós. E essa promessa é de prosperidade, irmão. O Senhor tem falado, sabe, para nós. Nós temos comido o melhor dessa terra no meio da pandemia. O irmão, como é o nome dele? Eu esqueci. O Tadeu, dizendo que a empresa dele, em 5 anos que a empresa existe, no meio da pandemia, foi o melhor faturamento esse mês. Pare para pensar, né? Bate palma. Todos nós, nesse período, a gente tem que abrir o poço. Tem que furar o poço. Porque quando você fura o poço, você estabelece o seu território. Se reinventa, vai para a rede social, aprende sobre mídia social, de como projetar o seu negócio, de como crescer o seu negócio. Mas você tem que abrir o poço. Está tudo mudando, irmãos. As coisas estão mudando. O futuro são algoritmos. Esse é o futuro. É a internet. Negócios pela internet. Aulas virtuais. Você percebe? Fura poço. Então Deus, Ele tem que dar, Ele nesse tempo, ao mesmo tempo que de todas as formas os filisteus estão cavando, entulhando os poços de cada um de nós aqui, tentando impedir as coisas, nós precisamos ampliar, romper. Para isso eu preciso de ampliar. Deus está esticando a gente, Deus está esticando a igreja, de como fazer, de onde fazer. Quase tudo está mudado, nós estamos fazendo quase tudo diferente. O negócio vai ter que ser diferente, as coisas vão ter que ser diferentes. Então ninguém vai ter resultados melhores em tempos diferentes, fazendo as coisas do mesmo jeito. Então cavar poço significa estabelecer, é o estabelecimento, é a conquista do território. Você tem que entrar lá. Eu não sei fazer, aprende. Vai na internet, pergunta para alguém que sabe um pouco mais do que você. Território. Nesse tempo a igreja sobreviveu com as lives. Não é verdade? Quando a gente pensou que a gente ia ter que fazer isso? E todo mundo que se adiantou, investiu em equipamento, comprou câmeras melhores,
ele governou. Todo mundo que investiu nisso, ele saiu na frente. Todo mundo que, ao invés de ficar preso no poço, entulhado, jogar entulho, olha, não vai ter água, vamos parar. Não, não vamos parar, nós vamos avançar. Nós vamos andar. Aleluia. Esse é o tempo de Deus para nós, irmãos. Então, duas coisas. O poço, ele garante o território. Mas quando eu estabeleço o altar, me ajuda a crescer e me fortalece. Você vai cavar o poço para você sobreviver. Você vai cavar o poço para poder comer. Mas você vai levantar o altar, irmãos, para garantir a promessa de Deus sobre a sua vida. Nesse tempo de jejum, por que você não vem orar na igreja num dos 3 horários, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite? Por quê? Lá, todos os dias, 2 horas da manhã, um grupo de 60, 70 homens se reúne para ir para o monte todos os dias. Todo dia, semana sim, semana não, tem oração na igreja. Nem culto vai, nem tem direito para orar, levantar o altar. Porque o altar, ele garante a promessa de Deus. Se você olha, Isaac, pois, edificou um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Quando ele levanta o altar, ele garante a promessa de Deus. Quando ele cava o poço, ele estabelece o território onde ele vai ficar. Eu vou viver aqui e vou crescer aqui. Aleluia, meu irmão. Segunda coisa que eu preciso entender é que o estágio de rebote é para me ampliar e para me esticar. Repete comigo. Deus quer me esticar. Repete comigo. Deus quer me esticar. Sabe o que é isso, meu irmão? Está todo mundo sendo obrigado a fazer coisas que não fazia antes. Aprendendo a fazer coisas que não sabia fazer. Tendo que submeter a coisas que não se submetia antes. Aceitar situações que não aceitava antes. É uma forma de Deus estar esticando. Então tudo que você declara hoje, ela vai determinar o futuro da tua vida. Tudo aquilo que a gente profetiza hoje aqui, ela vai definir o futuro dessa igreja. Tudo que você fala, a Bíblia diz que o homem comerá do fruto da sua própria boca. Você vai colher aquilo que você fala. As suas palavras são como sementes. Aquilo que você diz, aquilo que você declara, ela vai estabelecer o futuro da tua vida, para cima ou para baixo, ou para você morrer lá no poço de Sitna, no poço da contenda e do ódio, aonde aquilo vai te engolir, ou você ir para rebote. Eu preciso. E você percebe, nos 3 poços, eles tiveram que desentulhar o poço. Repete comigo. Desentulhar não é revolver lixo. Porque tem gente, ao invés de desentulhar o poço,
ela fica revolvendo o lixo. Mexendo no lixo. Reobote é o futuro. Você percebe, irmão? Tudo na nossa vida está no futuro, não está no passado. Você não muda o passado. Você não consegue mudar nada do passado. Você não tem controle sobre o passado. Você pode se arrepender de coisas que você fez no passado, mas você não pode mudar as coisas que aconteceram no passado. A única coisa de concreta que você tem é o agora e o amanhã. Você pode perceber que tudo na sua vida, na minha vida, não está no presente, está no futuro. Suas expectativas estão no futuro. Seus sonhos estão no futuro. Então não adianta desentulhar o poço para que a água brote. Não é revolver o lixo do poço. Não é mergulhar no lixo do poço. Não é ficar mexendo naquele lixo, ficar lembrando de coisas do passado, mesmo as coisas boas, já passou. Acabou. O que você tem? O futuro. A gente só tem futuro. E Deus, Ele tem um futuro poderoso para nós. Deus tem um futuro poderoso para a sua vida, meu irmão. Ele tem um futuro para a sua vida. Ele tem um futuro para a sua vida. Quando eu penso nisso, sabe, irmão? A mágoa, ela pode ser um agente de atraso na nossa vida. Dar ouvido à crítica das pessoas pode ser um atraso na nossa vida. Dar importância para a inveja dos outros pode ser um atraso para a nossa vida. Dar importância para a opinião do outro pode ser um atraso. Parar de ficar preso nisso. Parar de ficar preso naquilo que pensam, que falam de mim. Será que o apóstolo pensa aí de mim? Dane-se o que eu penso, é tua vida, brother. Faz igual a vaca, caga e anda. E pode virar até um slogan: cagar e andar. Lugar para recomeçar. Aleluia, irmãos. Aleluia. 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 Deus fecha os poços do ódio e da contenda, irmãos. Deus, quando fecha esses poços na nossa vida, é para tirar você desse ambiente de contenda e de ódio. Aleluia. Aleluia, irmãos. É tempo de sair e largar essas coisas para trás. É tempo de largar isso, irmãos. Quando a gente vê Deus fechando os poços, esse tipo de poço na nossa vida, é porque Ele quer tirar a gente desse ambiente, quer tirar você dessa situação e levar você para um lugar de rompimento. Deus está me esticando, irmãos. Eu tenho sido esticado por Deus nesse tempo. Eu tenho sido esticado por Deus. Deus quer esticar a igreja. Eu não sei você, mas eu estou sendo obrigado a fazer coisas. Quando eu pensei que eu estava pendurando a chuteira, eu estou sonhando, irmãos, e estou sonhando alto. Essa semana eu fiz 59 anos de idade, segunda-feira passada. Meu sapato é 40, camisa era 3, deve ser 3,5 ou 4 agora.
calça é 36, 30, já foi, né? 46, né? Você entende, irmão? Mas Deus, eu falo muito isso com o Valdir, quando a gente reúne em reuniões lá da equipe apostólica lá, Deus está esticando. Eu falei, cara, eu estou sendo esticado, que eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer, que eu achei que eu não faria mais, porque Deus está nos levando a um nível novo aí. Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia. Vamos ficar em pé. Queria te convidar, meu irmão. Hoje Deus quer abrir o poço do rompimento na tua vida. E você vai ter que cavar esse poço hoje, para a água brotar no poço. Você precisa levantar um altar, cavar um poço e levantar o altar. Aleluia, aleluia, meu irmão. Levante suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Havia fome na terra naqueles dias. Era um tempo de crise. Era um tempo de crise. Mesmo em meio à crise, Deus está nos mandando abrir poços. Mas o diabo está tentando fechar esses poços. O diabo está tentando de todas as formas fechar, entulhar o poço. E esse é o tempo de você romper. Eu quero convidar você, meu irmão. Se você quer um rompimento na sua vida, você sair do seu lugar, vem aqui para frente. Se você quer um rompimento, sai e vem. Pode vir, dá um passinho mais à frente. Você vai levantar suas mãos aos céus. Se você fala em língua, começa a cavar o poço agora aí. Começa a falar em outras línguas. Começa a orar em outras línguas. Ore em voz alta. Ore em voz alta. Vamos orar em línguas, vamos orar em línguas. Comece a orar em línguas. Oh! Ei! Levante as suas mãos aos céus.
Deixa Deus alargar a tua vida hoje. Deixa o Espírito de Deus te alargar. Deixa o Espírito de Deus alargar você. Show! Vai orando, vai orando, vai orando. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Ore em voz alta. Ore em voz alta. O diabo tem tentado calar a igreja. O diabo tem oprimido a igreja. Não pode, não pode, não pode. Use máscara. A máscara, ela não é uma mordaça. Ela não pode te amordaçar. Ela não é para te amordaçar. Ela pode proteger você, mas ela não amordaça você. Oh! Faz o poço brotar, Pai. Brota o poço. Brota o poço. Faz esse poço jorrar água de novo. O poço que o diabo entulhou, que a contenda entulhou, que o ódio entulhou, rompe hoje, Deus. Traz um rompimento. Traz um rompimento. Traz um rompimento no espírito. Um rompimento. Um rompimento. Um rompimento. Oh, Deus. Oh, você que está aí na sua casa, eu quero convidar você agora. Se você fala em línguas, abra sua boca. Não deixe o diabo entulhar o poço da sua vida mais. Não deixe o diabo entulhar a tua vida mais. Oh! Oh! Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tira o teu pé do chão, começa a marchar. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Oh! meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Olhe para mim aqui um minuto, meu irmão. Quando você vai no... O pastor Juninho já foi lá em Israel. Quando você vai no Muro das Lamentações, você vê o judeu balançando o corpo. Ele está com a Torá aberta e balançando o corpo. O judeu entende isso, meu irmão. O diabo, ele tenta paralisar as pessoas. Parece que é uma meleca que gruda a pessoa, não deixa a pessoa se expressar, se levantar em Deus, levantar as mãos, marchar. Sabe o que é isso, meu irmão? A Bíblia diz que eles pisarão como aqueles que pisam as uvas e darão o eia da vitória. Significa pisar as uvas é você dizer assim: eu com o meu corpo louvaremos ao Senhor, eu não vou parar. E às vezes a gente, com uma atitude física, a gente tem que romper a nossa vida, mas agir fisicamente. Tira o pé do chão, começa a marchar, declarando isso, levantando as mãos aos céus. Se desprende dessa meleca que tenta prender a gente, impedir a gente de crescer, impedir a gente de romper. É um tempo novo,
Deus está dando, sabe, Tadeu? Deus, Ele está te dando um tempo novo na sua vida. Ele está mostrando para você que Ele não precisa, que a crise não é um problema para Deus. Ele é um problema para as pessoas, mas não é para Deus. E Ele prospera diante da crise. Ele prosperou Isaac na terra dos filisteus e preocupava o inimigo, que no meio deles ele se tornou melhor, mais efetivo do que o próprio povo da terra. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus vai tornar, é um tempo que Deus vai tornar a sua vida mais efetiva do que o normal. E Ele tira você disso. Você entende? Tirar a gente dessa situação de normalidade, de paralisia. Não pode, não vai morrer, vai nada, meu irmão. E se morrer, você vai para o céu. E glória a Deus. Mas enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai marchar e vai crescer, em nome de Jesus. Aleluia, gente, aleluia. Você vai levantar suas mãos, fechar os seus olhos e começa a marchar na batida desse bumbo da bateria. Oh, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Vai! Meu Deus, esse é quem tu és. Uou! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Tira o teu pé do chão, começa a marchar. Oh! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. De novo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Você vai levantar suas mãos, meu irmão, e vai declarar isso, meu. Para de dar ouvido para aquilo que os outros falam, porque pensam de você. Dane-se o que pensam. O importante é o que Deus está pensando de você. É o pensamento que Deus tem a seu respeito, e não o que eu tenho a seu respeito. Você vai levantar suas mãos e vai levantar sua voz e vai marchar. Tira o teu pé do chão e marche. É uma atitude isso. Sai da passividade, sai da letargia, sai dessa letargia.